primeiro evento do ser humano foi o eixo, um século antes de Cristo. O primeiro evento industrial levou 1.200 anos depois de Cristo, que se criou a roda d'água. E só no século XIX que o mundo se preocupou com energia. E a energia foi a mola precursora de todo o desenvolvimento. Iniciando no século XIX com o carvão, o vapor e a ferrovia. No século XX, um século inteiro para discutir energia elétrica, petróleo e química. E chegamos nos nossos dias, século XXI, a era da inteligência, da competência, a era da rapidez, eu chamo. E que volta a energia seu grande foco de todo desenvolvimento. Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da ENDE Tractibel Energia, da Fiesc, do Sistema Fecomércio Sesc Senac e do Cicobi Santa Catarina. Riquezas naturais abundantes. Esse é o Brasil, um dos raros países que tem potencial econômico do meio ambiente como possibilidades estratégicas de desenvolvimento. E foi pensando nisso que a ABRA-PCH, a Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas, realizou, em Florianópolis, o workshop Linhas de Financiamento e Engenharia para Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas. O evento teve a parceria do BRDE, que tem linhas de financiamento para o setor. Esse evento é o segundo workshop com o BRDE, o Banco Regional, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e é voltado a que o banco possa explicar melhor as linhas de financiamento para esse setor de energia renovável, para a PCH. E nós vemos aqui, na verdade, pedir ajuda do BRDE para conosco fazer duas coisas. A primeira, nos ajudar a convencer o governo federal de que é preciso colocar preço viável na nossa fonte, senão não tem hidrelétrica, só vai ter térmica. E a segunda coisa é ele ir também no governo do estado e dizer, olha, o nosso estado aqui até que vai muito bem, mas dizer para os demais estados, né, que compõem a base do banco, que é preciso investir no setor ambiental, é preciso pôr gente lá para analisar os projetos, porque senão vamos depender cada vez mais de termoelétricas e a nossa indústria não vai conseguir mais exportar. Eles estão acabando com os empregos através do monopólio da geração de energia termoelétrica. Para apoiar empreendimentos de geração de energias renováveis, o BRDE criou o programa BRDE Energia. O programa também abrange projetos que tenham como foco a redução do desperdício e a racionalização do consumo de energia no ambiente produtivo. Na verdade, o BRDE vem há muitos anos financiando investimentos na área de energia, mas estava muito focado principalmente na questão da geração de energia. Aqui em Santa Catarina, muito forte na parte hídrica, na PCH, CGHs e UHEs, e como BRDE regional, também no Rio Grande do Sul, muito focado na parte de eólica, que ali é um local que é muito mais propício para esse tipo de projeto. E aos últimos 10 anos a gente financiou mais ou menos 100 projetos na área do setor elétrico. E com investimentos da ordem de 2 bilhões de reais, focado principalmente nesses dois estados, porque o Paraná até então não vinha focando muito nisso. Santa Catarina foi algo em torno de 1 bilhão, quase metade desses investimentos. Mas nos últimos anos, com o agravamento dessa questão dos custos na energia no Brasil, que é público e notório, né, aumentou muito o custo e isso prejudicou várias empresas clientes do BRDE, sobretudo indústrias, porque hoje a energia é um dos principais fatores de competitividade da indústria. E a gente resolveu incrementar e ampliar o leque de financiamentos do banco, não só gerando mais energia, mas também investindo em eficiência energética, reduzindo o consumo de energia, o desperdício de energia. Nós, além de ter feito um programa específico para a energia limpa, com recurso suficiente dentro das proporções de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, efetuamos vários convênios, entre eles o projeto energético de Santa Catarina.
Hoje a gente sabe que um dos grandes entraves também passou a ser a questão do financiamento, a procura de recurso, o cálculo, enfim, para que você consiga, depois de superado licenciamentos ambientais, conexão de transmissão, enfim, para que você consiga tirar esse financiamento do papel. O BRDE está fazendo agora 55 anos, né? Então, ao longo de toda a sua história, não é só recente, ao longo de toda a história, o banco sempre apoiou projetos no setor. Então, investir em energia sempre é um bom investimento. O Brasil, se crescer 5%, não tem energia que chega. Então, esse é um ponto fundamental para o desenvolvimento. No evento que reuniu empresários, consultores e autoridades do setor de energia, foram discutidas as principais necessidades e soluções para o fomento e implantação de PCHs. Nós estamos presentes em tudo que se fomenta. Estamos presentes em todos os segmentos que fomentam a economia. E num momento de crise, com uma turbulência social, política e econômica, também é um momento de oportunidades. E as oportunidades, elas existem, as pessoas têm vontade, têm tecnologia, têm desejo, e tem a área governamental de Santa Catarina, dos estados do Sul, com a preocupação fundamental para que preparamos, no momento de crise, as soluções de seus problemas. Durante o evento, o banco apresentou as linhas de crédito que o programa BRDE Energia oferece. São 2 linhas de financiamentos. Uma para projetos de eficiência energética e outra para projetos de geração de energias renováveis. Então, empreendimentos como esse hoje da Abra PCH, evidentemente, está muito focado na geração hídrica. Mas nós temos interesse em ampliar o universo de disseminação dessas informações, não somente para a parte hídrica, também para projetos na área de energia eólica. Algo muito potencial para a nossa região investimentos na área de biomassa. Aqui em Santa Catarina tem bastante. Nós já temos projetos financiados de biomassa com resíduos de madeira, mas está surgindo muita questão de biogás e assim por diante. Então, a nossa ideia não é ficar só nesse evento da Abra PCH. A nossa ideia também é irradiando esse conhecimento para outros interessados. Aqui já fica o convite, se alguma outra associação de empresários e empreendedores que tem projetos que tudo que envolva geração de energia e ou redução de consumo de energia, eficiência energética, tudo isso nós estamos abertos para divulgar, para esclarecer e colocar à disposição do empresariado. Segundo o superintendente da instituição, Nelson Rony, o programa liberou, em 2015, mais de 250 milhões de reais para projetos em Santa Catarina. O BRDE é reconhecido no mercado como um grande financiador desse tipo de projeto e existem muitos diferenciais. O primeiro, talvez o mais importante, é a questão de ter taxas adequadas, linhas de crédito adequadas, prazos longos, que esses projetos são projetos que exigem prazo longo, de longa maturação. Mas isso sozinho não é o suficiente para se tornar um grande diferencial. Eu entendo que, além disso, que é o básico que tem que se ter, é você ter uma equipe especializada. Então, o banco, nos últimos anos, investiu muito em treinamento. São cursos caros, mas o banco investiu para ter um quadro bem formado, bem preparado para atender o empresário nesse sentido. Existem aproximadamente 5 bilhões de reais em projetos represados em Santa Catarina para a construção de empreendimentos ligados à energia renovável. Então, até pelo nosso relevo em Santa Catarina, a gente tem uma condição muito propícia para empreendimentos de CGH e PCH, que são energias que se chamam hídricas. Então, temos alguns projetos grandes solares aí no estado, só que o solar ele esbarra principalmente hoje no estado pela questão do preço que está se disputando em leilão. O nosso vento, aqui no estado, ele não é tão potente, então, assim, ele não gera tanta energia como em alguns locais do Nordeste, por exemplo, que já tem parques instalados, viabilizados economicamente. Então, até que não se tenha aí uma composição junto com a ANEEL de elevar um pouco esses valores pagos lá para projetos, a gente vai ter ainda um pouco de dificuldade na energia eólica. A biomassa também, a gente tem hoje um projeto cadastrado no SC Mais Energia. A biomassa hoje ela está principalmente ligada no estado a projetos ligados ao setor produtivo, ao setor industrial principalmente, celulose, papel, aonde arroz, se queima muita casa de arroz, isso também é um componente da biomassa, onde as empresas elas instalam no seu processo produtivo para gerar energia capaz de desenvolver o seu produto. É cada vez mais necessária
a substituição do uso de energia fóssil por energia de fontes renováveis. Essas fontes ajudam a reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Renovável é tudo aquilo que se renova com o passar das estações do ano. Então você agora tem chuva, os reservatórios enchem. Você depois a chuva diminui, os ventos aumentam. Você pode usar a energia dos ventos para manter os reservatórios cheios. O problema é que não se constrói mais reservatórios. Há uma campanha dia e noite, por causa do que aconteceu na Samarco, por exemplo, para que nós não construamos mais reservatórios, não liberemos mais o armazenamento de água. Inclusive, eu não sei como nós vamos viver sem água e sem reservatórios, porque os reservatórios são a fonte da vida, né? Nós viemos da água, né? E em torno dos reservatórios, se alguém for passear num reservatório, só vai ver coisa bonita. Não tem nenhum reservatório onde você chegue para a população e diga: olha, eu vou tirar esse reservatório daqui, pode? Não. Vai em Curitiba, por exemplo, minha terra, e diga vamos secar aqui o reservatório do Parque Barigui, vamos secar o reservatório do Parque São Lourenço. Ninguém vai deixar. O Lago Paranoá, em Brasília, é um reservatório de uma pequena central hidrelétrica, chamada PCH Paranoá. E é o metro quadrado mais caro do Brasil. Segundo a Abra PCH, o Brasil possui hoje 3.377 usinas instaladas, sendo 67% do sistema hídrico. Então, dentro dessa linha aí, o que nós temos a apresentar para a sociedade? O Brasil é um país que hoje explora 1/3 do seu potencial hidroenergético, da parte de rios. E, de fato, o Brasil tem muitos rios, por ser um país tropical. Aqui estamos na parte subtropical, mas sua grande área está na parte tropical. De alguma forma, é um país que, por sua vez, tem muitas chuvas. E, tendo muita chuva, naturalmente, terá muita vazão. E a vazão, multiplicado pela queda, vai dar potência. Então, o Brasil pode ter e deve ter eletricidade barata, seja pelos ventos, seja pela insolação que temos nesse país, abençoado, e seja também pelos rios que temos aí. Então, essas fontes combinadas, elas têm toda a condição de atender muito bem ao Brasil. Precisamos, de fato, que ocorra uma política energética adequada para essas questões. Já os combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão mineral, além de poluentes, são finitos. Pois é, a energia fóssil é toda aquela que está sob a terra, né? É da sua forma de fóssil. Ela, uma vez gasta, você não pode renová-la. Você gastar o petróleo, acabar o petróleo, não tem mais. Acabar o urânio, não tem mais. Acabar o carvão, não tem mais. Então, esse é o fóssil. Então, de alguma forma, as pequenas centrais são uma fonte de energia fundamental, além de distribuir renda e empregos. Porque o número de empregos que se gera numa pequena é igual a uma grande. E as PCHs e CGHs são a microempresa do setor elétrico. Porque, comparativamente, para fazer uma usina grande, você já começamos a falar de bilhões. Ao passo que uma pequena, com 5, 6, 7 milhões de reais, você já consegue fazer uma pequena que dá viabilidade financeira. Então, de alguma forma também, você pulveriza essa questão de renda e emprego pelo Brasil. As PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, são usinas de potência reduzida. Conforme classificação feita pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, esses empreendimentos têm entre 1 e 30 megawatts de potência. Olha, nós estamos atuando em PCHs há 10 anos. Nós já analisamos, liberamos, estamos em fase de liberação em torno de 100 projetos. 50% desses já usinas prontas, em fases finais, outras iniciando. E nós, na montagem dos projetos, dentro dos nossos técnicos, somos obrigados a exigir determinadas licenças que não cabem ao banco. E o empreendedor terá que trazê-las, conquistá-las, buscá-las. E, sem dúvida nenhuma, o governo é muito lerdo nesse espaço. Nós não podemos aqui esconder esse espaço. Eu tenho a impressão que só se pode buscar isso com muita força, muita pressão de todo o segmento, e principalmente o elétrico. E é justamente a liberação de licenças ambientais um dos principais entraves para a construção de novas PCHs no Brasil.
Hoje, sem dúvida nenhuma, Raimundo, um dos grandes entraves para o empreendedor que procura tirar do papel uma CGH, uma PCH, falando de energia hídrica, mas também falando de energia eólica, de biomassa, um dos grandes entraves, sem dúvida nenhuma, junto com licenciamento, junto com o financiamento hoje, por isso que estamos aqui no workshop com o BRDE, é o licenciamento ambiental. A gente aqui no país temos o sistema trifásico, que são LAI, LAP e LAU, né? Todos os empreendimentos precisam ser submetidos, tirando algumas especialidades de empreendimentos maiores, precisam ser submetidos a esse sistema trifásico, né? A gente vem aí no Estado procurando auxiliar, né, junto com a ABRA-PCH, junto com a PESC e outros órgãos coligados à Secretaria do Desenvolvimento, que um deles é o nosso órgão ambiental, a Fátima, para tentar desburocratizar e acelerar esses procedimentos. O licenciamento ambiental é regulado por uma norma do Conselho Nacional de Meio Ambiente, chamada CONAMA número 237, de 1997. Certo? Vários dispositivos que estão aqui em torno de nós nem existiam naquela época. E a norma é a mesma. Então essa norma é defasada, antiga, feita com muito boa intenção, mas sem pensar nas consequências. A competência fundamental é do IBAMA, o IBAMA. Mas uma lei complementar 140 delegou para os estados boa parte das licenças. Na verdade, o programa SC Mais Energia, do qual sou coordenador, junto com os nossos órgãos coligados, ele foi criado há aproximadamente 7, 8 meses e nós já colhemos aí bons frutos. Nós temos hoje, entre essas 3 licenças necessárias aos empreendimentos, nós temos mais de 50 licenças concedidas, né? Então foi uma força-tarefa, o governador Raimundo Colombo nomeou 20 novos técnicos, que estão agora também em processo, alguns de capacitação, outros já tinham conhecimento prévio, mas são procedimentos muito específicos, de autoconhecimento técnico. E eu acho que com o andar da carruagem, com o tempo, a gente vai afinando cada vez mais esses trabalhos técnicos junto ao órgão ambiental. Eu posso dizer que está quase satisfatório em Santa Catarina. Não está igual no Rio Grande do Sul e no Paraná. Como eu atuo nos 3 estados, nós temos, para ter uma ideia, Santa Catarina financiou o dobro do que financiou os outros 2 estados juntos. Isso está dando uma demonstração da agilidade, muito trabalho, a nossa participação em todos os meios que podemos conquistá-los sem agredir a lei. Eu estou muito contente de estar aqui em Santa Catarina para falar disso, porque esse é o estado onde o governo do estado fez o maior esforço de todos até aqui, todos os estados, eu sou testemunha, a nossa associação é testemunha. Santa Catarina está na frente aqui. O programa SC Mais Energia, uma das partes principais dele foi contratar 28 técnicos ambientais novos. E só para a área de PCHs foram 9. No meu estado, no Paraná, são só 3. Só 3 técnicos para analisar 250 projetos de pequenas centrais hidrelétricas e mini centrais. Hoje o programa abre espaço para o workshop Linhas de Financiamento e Engenharia para Pequenas Centrais Hidrelétricas, realizado pela ABRA-PCH em parceria com o BRDE para debater a situação do setor no mercado atual. Nós temos a maior tarifa de energia elétrica do mundo, você me acredita? Hoje, nesse momento, a nossa tarifa de energia elétrica é a maior do mundo, a mais alta em dólares. Com imposto e sem imposto, ela é a maior do mundo. Energia elétrica ela é um fator de desenvolvimento importantíssimo, mas também é algo de custo, seja nas famílias, seja na indústria, seja no comércio. Então, muitas vezes, quando você consegue produzir energia elétrica com baixo custo e baixo impacto ambiental, é o ideal. Segundo o vice-presidente do Conselho de Administração da ABRA-PCH, Valmor Alves, o setor energético no Brasil é impactado fortemente pela questão financeira. O dinheiro para viabilizar isso no Brasil é bastante caro. Talvez vocês já ouviram falar que é a energia elétrica mais cara do mundo no Brasil, mas também é o dinheiro mais caro do mundo no Brasil. Então isso significa dizer que, de fato, o custo de capital
para você remunerar o banco financiador, você precisa ter um preço da energia alto para conseguir pagar seus empréstimos, que foram usados parcialmente para construir esse empreendimento. A outra parte é capital próprio. O aumento no custo da energia tem impacto significativo nos custos operacionais das empresas e nas residências também. Daí a importância do programa BRDE Energia, em sintonia com o SC Mais Energia, programa do governo catarinense, que já recebeu 50 projetos de PCHs e que se encontram nos mais variados estágios de desenvolvimento. Tem algo muito importante que precisa ser dito, é que aqui em Santa Catarina foi criado um programa do governo estadual chamado SC Mais Energia. Qual o objetivo desse programa, SC Mais Energia? É lógico também incentivar o investimento em energias limpas. Mas o grande diferencial desse programa que Santa Catarina lançou, ele criar facilidades para que o empresário tire o projeto do papel. Então, às vezes ele vem aqui no BRDE, por exemplo, e ele está com um problema ambiental, por exemplo. O licenciamento dele ainda não está pronto e ele está com alguma série de dúvidas. Então, a ideia nossa é o banco muitas vezes encaminhar para esse comitê gestor do governo do programa estadual, que é o SC Mais Energia, para ver se é possível, sim ou não, dentro da legalidade, dentro das normas ambientais, se esse projeto ser priorizado. Se ele tem chance de receber um licenciamento. Porque não adianta ele ficar insistindo em algo que não vai ser possível. Se tiver chance, daí o próprio governo estadual, do qual o BRDE faz parte do programa, poderá ajudá-lo. Se ele tem um outro problema, que é a conexão à rede. Todos os projetos precisam estar conectados à rede elétrica. Então, às vezes, ele tem uma dificuldade em relação à Celesc, por exemplo. Então, o programa vai auxiliá-lo, vai assessorá-lo e como é que ele faz para destravar essa burocracia lá junto à Celesc. E assim por diante, dentro das várias áreas que existem. O Brasil é um dos países que mais se destacam quando se trata de fontes de energia renováveis. Nós somos um perigo, vamos falar assim, com a quantidade de energia renovável que nós temos no Brasil, de fonte eólica, de fonte hidráulica, de nossa biomassa. Nós somos o maior produtor de açúcar do mundo e, portanto, o maior produtor de bagaço de cana do mundo. E o bagaço de cana é um excelente energético. E é curioso, ele tem o máximo da sua oferta exatamente entre os picos de máximo da energia hidráulica e da energia eólica. Quer dizer, quando as duas estão, vamos dizer assim, numa posição de produção um pouco menor, é o pico da safra da cana-de-açúcar. Portanto, esse é um país abençoado, esse é um país que tem uma quantidade enorme de energias renováveis. A nossa energia limpa e renovável no Brasil é quase sua totalidade, para não a energia fóssil, porque essa é para a locomoção, para a indústria metalomecânica. Hoje já tem outras formas de energia que pode ser produzida. O Brasil é o país com maior percentual de energia renovável do mundo. Por exemplo, na China essa situação é de 10% para renováveis e 90% para fósseis. Nos Estados Unidos isso não é muito melhor, 80% fóssil, 20% renovável. Portanto, nós somos vítimas, né? Quando você tem excesso de alguma coisa, você é vítima de duas coisas. Primeiro, o senso do desperdício. Nós desperdiçarmos energia fóssil, não construirmos empreendimentos de energia renovável e cada vez mais dependermos de energia fóssil. Hoje se desperdiça muita energia, né, nas empresas, mesmo nos setores públicos, na iluminação pública, por exemplo, com lâmpadas incandescentes caras que consomem muito. Então o banco também está se preparando para financiar soluções mais econômicas que consumam menos energia e que também permita a microgeração. O que é a microgeração? É o próprio consumidor, na sua unidade local, poder não só gerar consumo, mas gerar também contra-consumo, vamos dizer assim, né? Ou seja, painéis fotovoltaicas, microturbinas eólicas em cima das empresas. Então a gente vê muito potencial aqui em Santa Catarina para esse tipo de projeto. Uma dica para você que deseja mais detalhes sobre as possibilidades de financiamento que o BRDE oferece. Acho que a primeira coisa que o empresário que quer investir nos procure, né? Não, a gente vê hoje uma certa dificuldade do empresário por fazer
acessar consultorias, ver notícias na mídia, tentar fazer pesquisa na internet, e às vezes ele não entende muito bem como o banco funciona. Como o banco opera 100% com quadro de carreira, pessoal concursado, eu sugeriria que a primeira coisa é fazer um contato com o BRDE. Aí é muito acessível, os telefones estão à disposição, o nosso site tem ali um e-mail de contato, fazendo uma visita conosco. Acho que esse é o passo primordial. Para você começar, o banco já dá uma assessoria preliminar. Antes mesmo dele entrar com o projeto, o banco já pode assessorar o empresário, ver que nível, que estágio que está esse projeto, qual que é o grau de maturidade que está esse projeto, para evitar também que ele comece a correr muito atrás de documentos, sendo que não tem a mínima possibilidade desse projeto sair do papel. Então, ele vindo antes, a gente já analisa, já vê a documentação, já vê como maduro está. Se não está maduro, orienta o que ele pode fazer, e daí sim a gente começa a dar sequência ao projeto. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê semana que vem em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!